O livro de Gênesis é o primeiro da Bíblia, e a história dele é dividida em duas partes principais. Os capítulos 1 a 11 contam a história de Deus com toda a humanidade. Já os capítulos 12 a 50 focam na história de Deus com um homem, Abraão, e sua família. As duas partes se conectam de uma forma incrível. E entender essa estrutura ajuda a gente a pegar a mensagem principal do livro e de toda a Bíblia. Tudo começa com Deus pegando o caos e a escuridão e criando um mundo cheio de ordem, beleza e bondade, um lugar onde a vida pode florescer. E no meio de toda essa criação, Deus faz os seres humanos, Adam em hebraico, à sua imagem e semelhança. Isso não é só um detalhe, define quem somos e qual o nosso propósito. Refletir o caráter de Deus e administrar o mundo em nome dele. A ideia era cuidar da criação, desenvolver seu potencial e fazer dela um lugar com ainda mais vida. Deus abençoa os humanos, dá a eles um jardim como ponto de partida e, junto com tudo isso, uma escolha. Essa escolha é simbolizada pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Até aquele momento era Deus quem definia o que era bom. Mas agora ele dá aos humanos a liberdade de confiarem nele ou de tentarem definir o bem e o mal por conta própria. Rejeitar a direção de Deus significaria escolher a morte, porque é se afastar da própria fonte da vida. Já a árvore da vida representava exatamente essa conexão. Então, no capítulo 3, entra em cena uma figura misteriosa. A serpente, a gente só sabe que ela é uma criatura de Deus, mas que agora está em rebelião. A serpente mente para os humanos, dizendo que se eles buscassem esse conhecimento por conta própria, eles não morreriam, pelo contrário, se tornariam como Deus. A grande ironia é que eles já eram como Deus, pois foram feitos à sua imagem. Mas eles escolhem a autonomia e comem o fruto. E na mesma hora, tudo começa a dar errado. Primeiro, o relacionamento entre eles se quebra, eles percebem a própria vulnerabilidade, desconfiam um do outro e se escondem atrás de roupas. Depois, o relacionamento com Deus é quebrado. Quando ouvem a voz dele, eles se escondem de vergonha. E quando são confrontados, começam a jogar a culpa um no outro. É nesse ponto que a história para. E Deus faz um anúncio em forma de 3 pequenos poemas, falando das consequências, primeiro para a serpente e depois para os humanos. Deus diz que, apesar da aparente vitória da serpente, ela será derrotada. Da mulher nasceria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, ainda que ele mesmo fosse ferido no processo. É uma promessa cheia de mistério, mas também de muita esperança. Mesmo depois de toda a rebelião, Deus já estava anunciando um plano de resgate. Claro, isso não apagou as consequências. A vida humana, tanto em casa quanto no trabalho, passaria a ser marcada por dor, conflito e sofrimento, terminando na morte. A partir daí, os capítulos 3 a 11 mostram como essa fratura foi se espalhando. Caim mata seu irmão Abel por inveja. Depois ele constrói uma cidade cheia de violência. Lameque, um descendente dele, é ainda mais violento. Vemos também a história dos filhos de Deus, que seja qual for a interpretação, mostra que a humanidade estava enchendo o mundo de violência e corrupção. Isso entristece Deus profundamente. A humanidade estava destruindo a si mesma e o mundo bom que ele criou. Então, para preservar o bem que ainda restava, Deus manda o dilúvio, mas salva Noé, um homem justo, e sua família. Noé se torna uma espécie de novo Adão. Ele recebe a mesma bênção e é enviado para recomeçar. Mas, de novo, o ciclo se repete. A história mostra que mesmo esse novo começo também falha. Mais adiante temos a história da cidade e da Torre da Babilônia. O povo decide construir uma torre que chegue até os céus para fazerem um nome para si mesmos, buscando independência total de Deus. É a rebelião do Éden, só que em uma escala muito maior. Como resposta, Deus confunde a língua deles e os espalha pela terra. Todas essas histórias mostram o mesmo padrão. Deus dá oportunidades para a humanidade fazer o que é certo, mas as pessoas repetidamente escolhem a autonomia e acabam estragando tudo.
Gênesis nos mostra que vivemos em um mundo que foi criado bom, mas que foi distorcido pela nossa escolha de definir o bem e o mal por nós mesmos. Todos nós sofremos com relacionamentos quebrados, violência e morte, mas no meio de tudo isso há uma esperança, a promessa daquele descendente, o guerreiro ferido que um dia vai derrotar a raiz de todo o mal. Apesar de toda a maldade humana, Deus não desiste do seu plano de abençoar e salvar o seu povo. E é exatamente no capítulo 12 que vamos descobrir como ele vai começar a fazer isso. E essa é a história dos capítulos 1 a 11 de Gênesis. Obrigado por assistir. Se você gostou desse resumo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. 8 Mays